essa história da gente tirar selfie, a gente depois quando olha a foto, assim, ó, vê, isso acontece com você também. Aí a gente olha e fala, ai meu Deus do céu, minha bochecha, ai meu Deus, meu nariz, ou meu olho, ou alguma coisa a gente sempre acha. Geralmente, e isso vou falar assim, porque as minhas amigas comentam, é o nariz. Ah, eu queria mais arredondinho, ah, eu queria mais isso, ah, eu queria mais aquilo. Gente, daí entra aquele medão, né? Ai, será? Será? E aí você passa a vida inteira protelando fazer uma cirurgia plástica, por que não? Why not? Porque você tem, assim, aquele medo, ou tem tantos mitos em torno da cirurgia plástica, que daí a gente acaba deixando para lá, mas no próximo selfie você vai olhar e vai falar, por que eu não fiz o meu nariz? Por isso que a gente está trazendo queridíssimo, super competente, Márcio Grave. É o nosso doutor de cirurgia plástica, né, querido? Tudo bem? Tudo, e você, Fabiola? Tudo jóia. Ótimo. É verdade, não é? É verdade. O nariz, ele tem muitos mitos acerca da cirurgia da rinoplastia. O primeiro mito que as pacientes acham que dói muito. Eu acho isso. A cirurgia. Mas, na verdade, não dá para dizer que é indolor, mas ela é quase indolor. Então, ela sente um desconforto no pós-operatório. O que assusta as pacientes, às vezes, é aquela equimose, aquela mancha roxa ao redor dos olhos. Mas, Márcio, eu vou te dizer assim, ó, por exemplo, eu acho que o que dói, não tem que fazer quebradeira, quebra tudo e monta tudo de novo? Como eu sempre falo para as pacientes, eu não fraturo, não quebro nada. É realizado a osteotomia. O que é a osteotomia? A osteotomia é na linha correta, com o osteótomo, o instrumento adequado para fazer a linha de fratura correta. A fratura é uma fratura, se for fratura, é fraturado como um trauma, uma fratura cheia de espícula irregular. Na rinoplastia, não, é uma fratura programada. Então, é tudo sob controle. É a osteotomia que causa a mancha roxa e, em alguns casos, é necessário fazer a osteotomia, sim. E isso que produz a equimose. A equimose, Fabiola, ela é igual a uma mancha roxa normal, é o ciclo da equimose, em torno de 14 dias. Fica roxo, azulado, esverdeado, esverdeado, amarelado. Nesse período, não pode pegar sol. Por quê? Porque o sol fixa o pigmento da hemoglobina como se fosse uma tatuagem. E pode ficar manchado. Isso vale para qualquer mancha roxa, Fabiola. Olha só, não sabia disso não. Ô Márcio, mas por exemplo, às vezes é bobagem da pessoa querer fazer plástica no nariz, né? Exato. Tem muitos casos que eu contraindico a cirurgia porque às vezes não tem nada para fazer no nariz. E, por exemplo, eu escuto muito assim, ó, eu queria dar só uma arrebitadinha, você deve escutar isso direto no consultório, né? Queria só um negocinho. É possível fazer só um negocinho? Como é que funciona isso? O nariz é subdividido em unidades estéticas. Então tem várias unidades. Tem unidade da columela, da ponta, tem do dorso nasal, são várias subunidades. E com isso dá para tratar apenas uma parte. Fazer mesmo a tal coisinha? Exato. Desde que fique harmônico com o restante do nariz e com a face, com a estrutura óssea da face. Mas daí é contigo, porque você gosta de rinoplastia, né? Eu gosto, Eu já vi várias cirurgias de rinoplastia e inclusive assim a gente vê que você tem toda uma técnica para amenizar. Às vezes a pessoa fala, não, arranca tudo e põe um novo, né? Se desse para ser assim, entrar numa máquina e resolver sem mancha roxa, sem nada, seria ótimo. A técnica que eu uso, Fabiola, uma técnica regrada, com delicadeza, estrutura o nariz também, para quê? Estruturar o nariz é para não ter mais aqueles estigmas do nariz operado, que a gente vê muito. Então, aquela coisinha assim... ou com a ponta muito fina, ou com o chamado pig nose, que é o nariz de porquinho, que é com a narina aparente, quando levanta muito a ponta e fica as duas narinas visíveis. É verdade. Então,
a estruturação do nariz com a própria cartilagem no paciente é para evitar isso e para ter uma grande durabilidade. E tem gente, por exemplo, que tem desvio de septo, né? A gente não sabe muito sobre isso. Faz junto, faz separado, existe isso? Como é que funciona? É tudo nariz. Para nós é tudo nariz. Exato, Fabiola. O desvio de septo, às vezes, é causador de algum problema respiratório. E pode ser feito, eu faço, se necessário, o desvio de septo junto com a rinoplastia estética. Eu sempre falo que eu primum non nocere, né, no latim. Primeiro, não piorar. Eu não vou tratar o nariz estético, fazer a rinoplastia estética e piorar a parte funcional, que é a parte respiratória. E não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem uma coisa sim a ver com a outra. Então, se reduzir o tamanho do nariz, tem que tomar as medidas para não prejudicar a parte respiratória. Tá? Tem tudo isso e também. aí entra o desvio de septo. Entendi. Aí você falou, né? De repente, às vezes a gente vê, né, uma pessoa que mexe e tal. Mas tem o contrário também, né, Márcio? Tem gente que já nasceu com o nariz mais abertinho e aí a pessoa, você vê que a pessoa fica desconfortável com aquilo. Tem como fazer o contrário? A rinoplastia ela é maravilhosa porque ela é muito variada. Tem diversos tipos de narizes. Os narizes dizem sobre a etnia, sobre a origem das pessoas. Por exemplo, um nariz afilado, um leptorrino, um nariz fininho com a narina pequena, ele fala, ele mostra a origem da família e de onde que veio os ancestrais. Por quê? Porque uma das principais funções do nariz é aquecer e umedecer o ar. Isso mostra que os ancestrais vieram de um local frio. Por isso que o europeu tem um nariz mais afilado, mais fino. Já o nariz negroide, que é o platirrino, que é com a narina super grande, tem uma narina grande. É um nariz africano, onde o ar é mais quente e pode entrar uma quantidade grande de ar. Então, tem casos que já nascem com alguma alteração, alguma deformidade. Nem sabia disso. E pode ser tratado também, tanto diminuir quanto aumentar. A maioria das rinoplastias que eu faço é diminuir. Entendi. É diminuir a giba, a ponta e o tamanho como um todo do nariz. Tem osso no nariz? Na ponta do nariz? O terço superior do nariz, um terço superior é osso. E os 2 terços inferiores é cartilagem. Que a gente sente, né? Até onde vem o osso, né? Aqui, essa parte inferior é cartilagem, é o septo. E aí é mais fácil mexer? Não necessariamente. Conforme o caso. Tá? Conforme o caso. Mas o grande ponto da rinoplastia é a naturalidade. É o nariz ficar natural. A pessoa... os amigos falarem, você está mais bonita e não saber que foi feito o nariz. Antigamente, eram feitos muitos narizes e ficava estigmatizado. Mas, graças a Deus, as técnicas evoluíram e com isso a gente tem narizes mais naturais. E você preza muito pela naturalidade, né? A gente vê que as tuas cirurgias, a gente tem acompanhado por aí, né? Tá operando bastante, né, Márcio? Né? Que bom. Bastante, né? E todo mundo fala isso, né? Que realmente você preza muito pela naturalidade. É um dos pontos que você, como médico, como cirurgião plástico, gosta. Exato. Né? É como o professor Pitangui falava. A pessoa que faz uma cirurgia plástica, ela quer se tornar parte da multidão, ela não quer ser diferente da multidão. O resultado tem que ser natural, não é aqueles resultados bizarros que a gente vê, às vezes, infelizmente, vê na televisão. Sim, verdade. É isso mesmo. Então, se você que tinha essa dúvida, né, sobre a rinoplastia, né, fazer, não fazer, tem medo, dói, não dói, tá tudo certo, né, Márcio? Para você sempre tá tudo certo. O meu dia a dia, né, Fabiola, às vezes tem que até ter cuidado para não banalizar o assunto, né, mas tem que ter respeito, a cirurgia, tem que fazer todos os passos, fazer os exames pré-operatórios,
seguir as orientações do médico, isso é fundamental, fazer com o médico correto e... ser feliz. Exato. E curtir o resultado depois. É verdade. Eu conversei com o Dr. Márcio Grave, falamos hoje sobre cirurgia plástica de nariz. Da última vez nós falamos sobre a face, né? Aliás, é uma das paixões do Dr. Márcio Grave, por isso que a gente sempre volta no assunto, porque a gente tem que estar muito em sintonia com o médico. Procure o seu cirurgião plástico, converse, vá numa consulta com calma, esclareça as dúvidas, né? Tire todos os seus medos, porque olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Cirurgia plástica é a melhor coisa do mundo. Todo mundo que faz fala assim, por que eu não fiz antes? Não verdade, é? É verdade. Obrigada, amor. Eu que agradeço. É sempre bom conversar com você. Obrigado. É isso aí, gente. Então, vamos ficando por aqui com mais um quadro de saúde. E na próxima matéria, o Dr. Márcio Grave vai falar sobre uma cirurgia que é, vamos dizer assim, o desejo de... Olha, eu diria que talvez uns 80% das mulheres. Abdominoplastia. Já pensou nisso? Existe a grande, existe a pequena, mas daí esse é um papo para o próximo encontro.